Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje, trataremos de um dos institutos mais centrais de todo o processo, o pedido. A proposta é compreender o que é o pedido, quais são os seus requisitos, quais as suas modalidades e de que forma ele é interpretado pelo órgão jurisdicional. Do princípio, sem a petição inicial, não se estabelece a relação processual, e ela que tem a força de instaurar o processo e de fixar o objeto daquilo que vai ser solucionado pelo órgão judicial, o litígio. Neste contexto, o núcleo da petição inicial é o pedido. O pedido exprime aquilo que o autor pretende do Estado frente ao réu. É a revelação da pretensão que o autor espera ver acolhida e que, por isso, é deduzida em juízo. Em outras palavras, o pedido é a conclusão da exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Estes são as premissas do raciocínio e, nele, se encontra a conclusão lógica. A sua finalidade é dupla: obter a tutela jurisdicional do Estado, uma condenação, uma declaração, uma constituição, e fazer valer um direito subjetivo frente ao réu. Daí decorre uma distinção fundamental que vocês devem fixar. Há o pedido imediato e o pedido mediato. O pedido imediato é a pretensão à tutela jurisdicional em si, uma sentença condenatória, declaratória ou constitutiva, ou uma medida cautelar. Já o pedido mediato é o bem jurídico que o autor busca proteger com essa tutela. O valor do crédito cobrado, a entrega da coisa reivindicada, a prestação de um fato, etc. Friso que o pedido é o ato mais importante do autor no processo, pois delimita o objeto litigioso e, consequentemente, fixa os limites da sentença. O juiz não pode julgar além, aquém ou fora do que foi pedido. É o que o Código de Processo Civil estabelece nos artigos 141 e 492. Vamos avançar em partes para facilitar a compreensão do assunto do episódio. O primeiro ponto a abordar são os requisitos do pedido. O CPC, no artigo 322 e 324, estabelece que o pedido deve ser certo e determinado. Atenção! Certeza e determinação não são sinônimos. O pedido é certo quando é expresso. A lei não admite pedido implícito, salvo nas exceções que o próprio Código prevê. Já a determinação se refere aos limites da pretensão. O autor deve ser claro e preciso naquilo que espera obter da prestação jurisdicional. Mais do que isso, o autor deve indicar qual espécie de tutela jurisdicional solicita, isto é, se de condenação a uma prestação, se de declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, ou se de constituição de nova relação jurídica. E tanto o pedido imediato quanto o mediato sujeitam-se a esses requisitos. Há ainda uma exigência de que o pedido seja concludente,
isto é, deve estar em consonância com os fatos e o direito exposto pelo autor. A estrutura da petição deve ser lógica e jurídica. Da motivação há de decorrer necessariamente a conclusão que o pedido encerra. Quando não há conexidade entre a causa de pedir e o pedido, a petição inicial é inepta e deve ser liminarmente indeferida. Vamos agora às modalidades do pedido. A primeira é o pedido genérico. O objeto imediato do pedido nunca pode ser genérico. Há sempre de ser determinado. Porém, o pedido mediato pode ser genérico ou ilíquido em 3 situações. Quando se tratar de ações universais e o autor não puder individuar na petição os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Lembrem-se que a indeterminação nunca pode ser total. O autor terá sempre de identificar o gênero da prestação pretendida. Nas ações de indenização, por exemplo, o autor deve descrever a lesão suportada, danos emergentes, lucros cessantes, desvalorização do bem, e não simplesmente mencionar expressões vagas como, abre aspas, perdas e danos, fecha aspas. A segunda modalidade é o pedido cominatório. Há situações em que a pretensão devida é de fazer ou de não fazer, e o Estado não pode simplesmente agredir o patrimônio do devedor para satisfazer o credor, como faz nas obrigações de pagar quantia certa. Nesses casos, a coação se dá por meio de sanção econômica, a multa, também chamada de astreinte, que cresce na proporção do retardamento no cumprimento da obrigação. O pedido cominatório está previsto no artigo 497 do CPC e pode ser utilizado inclusive na tutela inibitória, isto é, para proibir a consumação de ameaça ou direito próprio. A multa pode ser aplicada de ofício pelo juiz, nas sentenças, nas decisões de tutela provisória e nas execuções. A terceira modalidade é o pedido alternativo. O pedido é alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. O artigo 325 do CPC o autoriza expressamente. Não se trata de pedido cumulado. O que se quer dizer é que qualquer uma das pretensões, uma vez realizada pelo réu, satisfaz a obrigação. Vejam um exemplo prático. O depositário que pede a restituição do bem depositado ou, alternativamente, o equivalente em dinheiro. É disso que se trata. A quarta modalidade são os pedidos subsidiários. Conforme o artigo 326 do CPC, é lícito ao autor formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior. Enquanto a alternatividade se refere apenas à prestação mediata, nos pedidos subsidiários, a substituição pode também se referir ao próprio pedido imediato, a tutela jurisdicional em si. Assim, é lícito pedir, por exemplo, a rescisão do contrato com perdas e danos, ou
não sendo configurada razão para tanto, a condenação do réu ao pagamento da prestação vencida. Há uma regra na acumulação eventual. Há um pedido principal e um ou mais subsidiários, que só serão examinados se o principal for rejeitado. O juiz só pode passar ao subsidiário depois de analisar e rejeitar o principal. Continuando, o CPC também permite a acumulação plena de pedidos, situação em que o autor formula diversas pretensões a serem satisfeitas simultaneamente no mesmo processo. O artigo 327 autoriza essa acumulação desde que observados 3 requisitos. Os pedidos devem ser compatíveis entre si, o juízo deve ser competente para todos e o procedimento deve ser adequado a todos eles. As espécies de cumulação efetiva são 3. A acumulação simples, em que o acolhimento ou a rejeição de um pedido não afeta os demais. A acumulação sucessiva, em que o acolhimento de um pedido pressupõe o do anterior, por exemplo, rescisão do contrato e, por consequência, perdas e danos. E a acumulação superveniente, que ocorre, por exemplo, quando há denunciação da lide no curso da ação principal. Avançando, outro ponto relevante é a interpretação do pedido. O artigo 322, parágrafo 2º do CPC, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Isso significa que a leitura do pedido não pode se limitar à literalidade, deve ser feita sistematicamente, dentro da visão total da postulação, buscando o sentido segundo os padrões de honestidade e lealdade. Também é preciso mencionar os pedidos implícitos. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, o que repele o pedido oculto. Todavia, o CPC admite algumas situações em que o pedido dispensa formulação expressa. São elas: as prestações periódicas vincendas no curso do processo, incluídas automaticamente no pedido pelo artigo 323, os ônus das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que o juiz deve impor ao vencido mesmo no silêncio do vencedor, e os juros legais e a correção monetária, que o artigo 322, parágrafo 1º, considera implicitamente incluídos no pedido principal. Gravem o ponto: os pedidos implícitos compreendem apenas os juros legais moratórios e não os convencionais. Estes dependem sempre de pedido expresso da parte. O juiz não pode concedê-los de ofício, sob pena de julgamento ultra petita. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Trojan Woman Setting Fire to Their Fleet, de Claude Lorrain. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem descontos sobre todas as obras que eu escrevi e participei, publicadas na editora Totti. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado.
Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.